Shalom, shalom, meus amores, como é que vocês estão? Aqui desse lado, na graça do Espírito Santo, sempre muito abençoada. Louvado seja Deus pela minha e pelas vossas vidas. Amados, eu vim aqui hoje trazer a palavra para nós em Romanos 15. Porém, antes que cheguemos ao Romanos 15, vou fazer aqui uma pequena retrospectiva daquilo que nos diz a carta de Romanos 13 e Romanos 14, que nos fala do relacionamento entre cristãos. O cristão forte e o cristão fraco, é a verdade, a nossa pregação de hoje. O que nos diz Paulo acerca dos cristãos fortes e fracos? Meus amores, muitas das vezes as igrejas vão abaixo por causa dos cristãos fracos, não no verdadeiro sentido, mas sim porque os cristãos fracos passam a vida a julgar e a perseguir os cristãos fortes. Quais são, porém, esses cristãos fortes? Os fortes são aqueles que lêem a Bíblia, que têm o entendimento real daquilo que nos diz a Bíblia, e não da doutrina ou de rituais que as igrejas fazem ou colocam aí como leis. Não é a lei de Deus. E um cristão forte sabe que aquilo não é a lei de Deus. Por isso é que muitas das vezes ele nem sequer obedece. Porque ele está conectado com o livro da vida, que é a Bíblia. Esse também é um erro muito grave e grande que muitos pastores e profetas, evangelistas, donos de igreja, sei lá como é que eu posso aqui mencionar, cometem. E eles não se apercebem porque é que a igreja enfraquece. Porque é que alguns fogem ou desaparecem daquela igreja. Por quê? Porque a pessoa conhece a palavra. É forte. Tem muitas igrejas que têm aquelas leis, não pode comer carne de porco, não pode beber isso ou aquilo. Onde é que está escrito isso? Nos tempos em que se fala a Bíblia, porque a Bíblia é um livro muito, muito dinâmico, que muitos querem colocar naquele tempo, naquele estado. Não é possível. Não é possível. Nós temos que colocar no tempo atual. Porque o mundo é de Deus, Deus é quem fez, Deus é quem faz. Ele sabe a cada momento como é que as coisas procedem e acontecem. E ele está bem ligadíssimo mais do que nós. Então quem é você para querer viver no passado? Volte para lá, então, morra. É engraçado. Mas a realidade é essa. Esses rituais que são criados nas igrejas, essas doutrinas particulares das igrejas, alegando que são leis. Leis é aquilo que Deus colocou no livro da Bíblia. Vamos nos basear naquilo que são as leis de Deus. Quando nós começarmos a seguir exatamente, afincadamente, aquilo que são as leis de Deus, vamos ver que muitas igrejas vão produzir. Vão produzir verdadeiros cristãos, vão produzir cristãos fortes, vão produzir pessoas que não ficam a julgar uns aos outros. Tem irmãos, esses que são considerados os cristãos fracos, que só vão à igreja para controlar como é que essa vestiu, como é que ela, que cabelo pôs hoje, como é que veio fulano. Tem concentração você? Que passa a vida a julgar o outro? Tem algum tipo de sabedoria que faça engrandecer a sua espiritualidade? Não tem nada. É um cristão vazio que só está à espera aí do homem de Deus falar: e hoje vamos fazer isso. Aleluia! Sim! Não tem nada de espiritual. Porque não tem conhecimento da palavra. Nem sequer vai descobrir quando o homem de Deus falhou uma palavra, porque nem sequer acompanha a Bíblia, aquilo que está aí a falar. Até pode estar com a Bíblia aberta, mas só está com a Bíblia aberta para o inglês ver. Isso é mau. Por isso é que muitos se perdem. E quando se perdem, ficam aí a se fazer já dos inocentes, a julgar os fortes. Quem é você para julgar o próximo? O julgamento é unicamente de Deus. Nós até podemos comentar e falar isso, aquilo, mas julgamento é de Deus, unicamente. Você não é ninguém para julgar o outro. Então aprenda a colocar zip na sua boca antes de você abrir para maldizer do outro, porque está a fazer algo que você não faz, mas que você também tem vontade de fazer, só que você é fraco. A tua fé é fraca. Porque você está ligado nas doutrinas. Ligue-se ao livro da Bíblia. Leia, perceba, jejue sobre as cartas. Peça discernimento a Deus. Ele fala com todos, cada um do seu jeito, mas ele fala. Mas se nós não nos damos
essa vontade, esse prazer de ler a Bíblia e perceber o que ela está a nos dizer, é claro que nós vamos continuar a ser fracos. O livro da Bíblia, ela nos fala de relacionamentos, a Bíblia toda. Ela nos fala de relacionamentos porque ela quer nos ensinar a ser uma sociedade melhor, a ser pessoas melhores, a ser cristãos melhores, a ser filhos melhores, pais melhores, irmãos melhores, professores melhores, gente melhor. Se nós formos a perceber, é isso. Por isso é que ela nos ensina que o mal é isso, não se pode fazer, não se pode adulterar, não se pode pecar, não se pode matar, não se pode roubar, não se pode fofocar, não se pode mentir. Ela está a nos ensinar aquilo que realmente Deus quer da gente. E nós é que muitas das vezes vamos pelo caminho errado. Porque aqui na minha igreja só se usa saia. Não, mulher não usa calça. Isso é o quê? Essa lei veio de onde? Quem produziu essa lei? Em que parte da Bíblia diz que mulher só usa saia? A Bíblia é um livro dinâmico. Não vamos fazer traduções que prejudiquem a nossa própria congregação, com rituais, com doutrinas fracas, que beneficiam a liderança e não ao povo. Porque colocando determinadas doutrinas, nós acabamos afastando a fé das pessoas naquilo que são rituais das igrejas. E é um pecado que estamos a cometer perante Deus. É um pecado muito grande. E muitas das vezes nós nem sequer soubemos que estamos a pecar pela fraqueza de querer colocar aí algo. Tipo, isso é meu mesmo. E eu é que decidi, eu é que criei essa lei. Meu amado, você já é Deus? Desde quando? Atente ao livro da Bíblia. Se você lê de verdade a Bíblia, você consegue perceber ao fundo aquilo que Deus quer nos dizer. Se não percebe, medite sobre a carta, para perceber afincadamente o que Deus quer nos traduzir. Não vamos aqui colocar a religiosidade no lugar do livro da Bíblia. E muitos cristãos são religiosos. Por isso é que não lê a Bíblia, não seguem a Bíblia, porque já chegaram e foram dito, aqui não se come carne de porco, aqui não se usa saia, calça, mulher só usa saia, amarra lenço na cabeça. Essa é a lei da nossa igreja. Essa lei veio de onde? Qual é a parte da Bíblia que diz isso? Ou já és muçulmano? Enfim, são coisas que em algum momento quebram a nossa fé, porque nós deixamos de acreditar naquilo que a lei de Deus nos fala e começamos a acreditar naquilo que o homem de Deus está a falar. E o homem de Deus às vezes fala coisas que não são reais, mente até, para fazer rir os crentes, para agradar os crentes, para o ego dele ser valorizado e não a lei de Deus. Já está a cometer um pecado. Porém, vamos ouvir aqui o que nos diz a carta de Romanos 15. No seu versículo 1, o Paulo assim diz. Primeiro vem aqui um subtítulo. Cristo dá-nos o exemplo de abnegação. O que significa que Cristo negou-se a si mesmo para aceitar o próximo. Então, o crente forte também tem que ser assim, para não ficar a julgar ou a ensinar o crente fraco o tempo todo, a colocar o crente fraco na posição de burro. Mas sim, ensinando, fazendo com que ele perceba que é muito bom ler a Bíblia, buscar as leis de Deus, entender aquilo que a legislação bíblica nos traz e desfocar um pouco daquilo que são as doutrinas e rituais das igrejas. Em um nos diz assim, mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. No sentido de fazer com que os fracos, os cristãos fracos, percebam que existem sim cristãos fortes
que conhecem a Bíblia, que têm a percepção, que leem, que buscam entender a palavra do Senhor e não a doutrina das igrejas, o que muito enfraquece as pessoas. Por isso é que tem pessoas que deixam de buscar a sua própria vida, deixam de procurar provisão para a sua família e vivem enfiados nas igrejas, sem fazer nada. Os filhos ficam sem ter o que comer porque papai saiu, foi à igreja. Todos os dias foi à igreja. Tem homens de Deus fracos que deixam de trabalhar porque dizem que não é possível trabalhar e cuidar da palavra. É mentira isso. É possível, sim. A Bíblia é um livro dinâmico e ele mostra vários homens de Deus que tinham bens. De onde acha que vieram esses bens? Jacó não trabalhava? Abraão não trabalhava? De onde é que ele buscava o sustento para ter a riqueza toda que ele tinha? Davi. Então, meus amados, é necessário sim. Temos vários exemplos na Bíblia de homens de Deus que trabalhavam, que buscavam o sustento, de mulheres de Deus que trabalhavam, que buscavam o sustento. Não interessa de onde você trabalha, se é de casa, se vai a uma instituição, a uma empresa, a uma fábrica, se vende isso ou aquilo, mas trabalhe para ter o seu autossustento e não ficar à espera das esmolas, não ficar à espera dos dízimos, porque pode ter hoje e não ter amanhã. É uma fraqueza. Por quê? Porque quer seguir doutrina, que o homem de Deus tem que viver daquilo que é produzido aqui na igreja. É mentira. Vai trabalhar. Faça alguma coisa que te dê provisão, que te ajude a ser uma pessoa independente e não ficar a depender dos crentes. Porque crente também tem vontade própria de dar ou não dar. É direito dele. E se ele não te der, como é que tu vais fazer? Mas se tu tens um autossustento, não vais precisar. Se vier, vai ser sempre muito bem-vindo. E quando vem, não é para si, é para as obras do Senhor. Cuidar da casa do Senhor, comprar material de limpeza, pôr a casa do Senhor bonita, maravilhosa, com todos os apetrechos necessários. É isso que tem que acontecer. Então nós falhamos muito, nós erramos muito, pecamos muito e caímos nas tentações de ficar a ambicionar coisa do próximo, de ficar a olhar que aquele crente vive melhor do que eu. Não, aquela vida devia ser minha, eu devia ter isso e aquilo. Como é que aquela pessoa que não é crente tem tudo isso e eu não tenho? A tua doutrina, a tua fraqueza. Em 2 dias, portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Deixe de julgar o crente forte. Deixe de olhar para a roupa da irmã. Deixe de olhar para os cabelos da irmã. É pessoa como você. Faça por si mesmo. Quando parares de julgar, começar a perceber a palavra, as leis de Deus, vais também ter aqueles cabelos que a irmã tem. Vais ter aquela roupa bonita que a irmã tem, porque a irmã está atenta na palavra de Deus e não na doutrina das igrejas, que em algum momento prendem pessoas o dia todo, que a pessoa não tem nem como ir trabalhar, como ir buscar o pão para sua casa, porque diz não, em primeiro lugar é Deus. Deus não é igreja, Deus está no teu coração. Nós é que fazemos a igreja de Deus. Os nossos atos. Se calhar você não é abençoado por isso, porque passa a vida enfurnado na igreja e pensa que está a fazer coisa boa enquanto está aí para controlar a vida dos outros, para depois ir dizer, fulano é isso, fulano é aquilo, para depois julgar. Como é que você vai ser abençoado se você é um fofoqueiro mentiroso? Já está a pecar, está a mentir, está a fofocar. E Deus quer que nós façamos o bem, um para com os outros. Ame ao próximo como a si mesmo. Se você ama ao próximo, como é que você consegue fazer fofoca do próximo? Como é que você consegue feitiçar o próximo? Como é que você consegue maldizer do próximo que você ama? Quem nós amamos, o que nós fazemos? Bendizemos. Louvamos pela vida dele. Agradecemos a Deus. Declaramos coisas boas, maravilhosas que aconteçam na vida do próximo.
Em 3 assim diz: porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim cairão as injúrias dos que te injuriavam. Ainda não agradando a si mesmo, Cristo foi injuriado, foi apedrejado. Muita coisa de ruim aconteceu, mas ele não mudou a sua maneira de ser por isso. E isso é a coisa que deixa os fracos ainda mais tristes. Por isso é que muitas das vezes os fracos são pecadores. E ele pensa que está a fazer o bem. Eu estou na igreja, eu sou isso, eu sou aquilo, mas está já a pecar muito. Porque és um mentiroso fofoqueiro, grande fofoqueiro. Só quer controlar a roupa das irmãs, quer ver com quem ela veio hoje, que tipo de carro veio, quem veio lhe deixar. Grande fofoqueiro. Nunca vai ser abençoado. E vais fofocar ainda mais porque vais ter inveja da bênção daquele irmão, daquela irmã que você passa a vida a fofocar dele, porque aquele lê Bíblia, ora, jejua, mesmo sem ser algo da igreja, sozinho em casa dele. Sabe quais são os propósitos dele, que não tem que falar para ninguém, mas sim orar. Não é tudo, vamos carregar para o homem de Deus. É qual esse homem de Deus? Que deixa de orar para a própria vida dele, andar bem, para ficar o tempo todo a orar pela tua. O tempo todo. Está a mentir. Não faz isso. Ninguém. Então nós temos que ser atentos àquilo que traz benefícios saudáveis para a nossa vida. Saudável no sentido psicológico, mental, espiritual, físico. Para o nosso bem-estar. Paulo nos diz que é preciso sermos fortes no sentido de levantar os fracos para também serem fortes. Perdão. É preciso preservarmos o fraco para que ele não seja ainda mais fraco. E muitas das vezes, pela fé pequena que eles têm, acabam sendo fracos. Ontem não se podia comer carne de porco porque os demônios entravam nos porcos. Hoje esses demônios entram nos porcos aonde? Entram em vários animais. Tem pessoas que fazem rituais que são ditos, isso aqui eu vou amarrar num cabrito. Pôs demônio no cabrito. Cabrito a desanzar na rua assim sozinho. Quem comer aquele cabrito vai ficar com o demônio. Não é porco. Tem muitas igrejas que não comem carne de porco porque alegam que carne de porco é uma carne contaminada. Eu já estive numa igreja assim, mas nunca deixei de comer carne de porco. Porque eu acredito na lei de Deus, no livro da Bíblia, e eu como bem. Porque Deus diz que nós somos livres de escolher o bem e o mal. Se você tem a fé naquilo que é o bem para si, pratique. Desde que esteja dentro do padrão dos ensinamentos, da legislação do livro da vida, que é a Bíblia. E o que acontece? O não comer animais contaminados, animais que passam por processos de rituais, é você saber que esse animal foi feito isso. Tem pessoas que sacrificam animais para dar espíritos. Esse animal está contaminado com demônio. Que espíritos são esses? Porque o único espírito é de Deus. O santo. O resto são demônios. Mas tem crentes fracos que acabam comendo sem saber. Vai em casa de um crente forte, por exemplo, chega lá e o crente forte está aí a comer carne de porco. E na igreja lá dizem que não pode comer carne de porco. O crente fraco acha que não posso fazer feio. Deixa, vou comer. Não tem fé. Porque se você tem fé que realmente não pode comer, você vai estar preparado para dizer, desta carne eu não posso comer. Não precisa se justificar. Por que ou não? Mas o crente fraco, ele come. Não podia fazer feio. Feio para quê? Fazes mais feio para ti mesmo, porque mostra que és fraco, não tens fé. E quando o crente forte aparece a dizer ou a falar isso, você já fica aí no julgamento. Fica até infeliz. Por que aquele é assim e eu não sou? Não se deixe influenciar por coisas negativas.
Procure deixar-se influenciar por coisas positivas, coisas benignas, amorosas, de paz, de luz, que vão te levar para o bem. E não por coisas pequenas, insignificantes, que vão te colocar na posição do pior fraco. Vai ser um fraco da verdade. Por querer julgar, imitar coisas que você não está capacitado para fazer, porque mostra que você não tem fé, que você não acredita em nenhum Deus. Você acredita nas doutrinas dos homens. Logo estás perdido. Perdidíssimo. Comece hoje acreditando em Deus, buscando a palavra, lendo a Bíblia, jejuando, meditando, para que possas perceber aquilo que realmente Deus quer conosco e não o que os homens querem conosco. A partir do momento que você tem o livre arbítrio de escolher o bem ou o mal, Deus já te coloca na posição de você saber que está ou não a pecar. Agrada ao homem e não agrada a Deus. Está a fazer o quê? Está a pecar. Perdão. São essas posições que muitas das vezes nós ignoramos e não nos apercebemos do que está a acontecer. Para finalizar, vou dizer assim, em 5. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. E em 6, para que concordes a uma boca, glorifiques ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Jesus. Amém. Amados, Paulo nos diz, para que concordemos, escutemos a boca de Deus. O que ele nos diz, em que posicionamento ele nos coloca. Isso é que nos interessa mais do que as doutrinas das igrejas. Deus, em primeiro lugar, acima de tudo, nos foquemos, nos coloquemos em posições que possamos perceber a palavra no santo nome de Jesus. Aleluia! Amados, essa é a palavra de pregação de dia de hoje. Eu espero muito que você tenha percebido o que é ser um verdadeiro cristão. Um verdadeiro cristão é cristão forte. Aquele que conhece, que percebe, que tem paciência com o fraco, que não coloca o fraco na posição de burro, porque ele sabe muito, porque ele lê